17. Aleluias. Depois você aumenta esse microfone para mim. Lucas 17. Som. Onde foi? Som. Lucas 17, verso de número 19. Então disse-lhes: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Ser breve, em nome de Jesus. Mas o que eu tenho para falar nessa noite que Deus colocou no nosso coração é sobre gratidão e ingratidão. Amém? Dentro disso, temos um tema: seja grato. O que é gratidão? É agradecer. Dentro disso, no versículo 1 do capítulo 17, Jesus, quando ele está pregando o seu evangelho, ele se apresenta a algumas pessoas e ele vai falar acerca dos escândalos, até que eu já mencionei aqui numa ministração, mas eu vou só relembrar para que nós possamos adentrar no texto que acabamos de ler. No versículo 1 do capítulo 17 diz assim: Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que ele atasse no pescoço uma morde atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Amém? Amém. Jesus está orientando os seus discípulos e ele deixa bem claro para os seus discípulos que é inevitável que aconteçam os escândalos. Porém, ai daquele de quem vierem os escândalos. É melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e se lançar no mar. Jesus está falando isso porque ele sabe que aquelas pessoas que ali estão ao seu redor são seres humanos, dotados de falhas, pecados, só que precisam de um despertamento da parte de Jesus. Jesus, então, conhecendo o interior dos seus, ele olha para os seus discípulos e diz: é inevitável que aconteça. Porém, ai daquele que acontecer, de quem acontecer. E aí no verso de número 3 ele vai dizer assim: olhai por vós mesmo, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele arrepender-se, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes tornar a ti, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus, ele não isentou da pessoa ser repreendida. Em alguns lugares já dizem que não pode se repreender ou expor a pessoa, falar determinada situação acerca do que ele está cometendo. Só que Jesus deixa bem claro: olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. A pessoa cometeu algo contra a minha pessoa e ele veio até mim, eu preciso perdoá-lo. E ele se arrependeu, eu também acabo ganhando aquela pessoa. E aí Jesus, ele continua dizendo: se ele pecar 7 vezes no dia contra você e vier arrependido até a ti as 7 vezes, perdoa ele. O problema está aqui porque muitas das vezes não conseguimos perdoar. Só que Jesus continua a história. E no versículo 10 ele vai dizer: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que era de nossa obrigação. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e a Galiléia. Jesus, ele não fica parado muito tempo no lugar. Jesus, ele quando entra no lugar, ele entra com um propósito.
Qual é o propósito que ele entra? Ele entra para curar vidas em alguns lugares. Outros lugares ele entra para ensinar a sua palavra. Jesus amava pregar, Jesus amava ensinar. Também Jesus amava curar as pessoas. Jesus entra, ele passa por Samaria e a Galileia. Nesse percurso que Jesus está fazendo, a Bíblia diz que quando ele entra na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens. E esses 10 homens eram leprosos, que pararam de longe e olharam para Jesus. Dentro desses 10 homens que estão acometidos de uma enfermidade, e Jesus veio naquele tempo também não para abolir a lei, aqueles homens que estão leprosos, eles olham para Jesus. São 10 homens. Desses 10 homens são 9 judeus e um samaritano. Os 10 precisam de uma cura, os 10 precisam de um milagre. Os 10 olham para Jesus e a Bíblia diz que eles clamaram a Jesus, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. Assim que os ouviu, disse-lhe Jesus: Ide mostrai aos sacerdotes. Acontecendo que enquanto iam, ficaram limpos. Olha as palavras de Jesus. Enquanto os 10 leprosos estão clamando: Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, sabendo do que está escrito na lei, acerca daqueles que estão leprosos, Jesus olha para os 10 e diz: vão e se apresentam diante do sacerdote. O sacerdote não tinha poder de curá-los. O sacerdote não tinha poder algum para tentar arrancar a lepra deles de alguma maneira. Não. O único que tinha poder para arrancar a lepra deles era Jesus, o Cristo, o Nazareno. Qual era a função do sacerdote? Apenas analisar se ele estava já purificado ou ainda não. Se eles estivessem leprosos, ainda deveriam ser levados ao leprosário. Se já estivessem sido curados, poderia retornar para a sua família. E se você ler o livro de Levítico acerca das lepras, você vai ver que até mesmo a casa do cidadão precisava ser lavada, as paredes, quando essa pessoa saísse de casa. Ele está leproso, ele precisa se retirar. A quem ficou na casa precisa lavar a casa inteira, para aquela doença não contaminar outras pessoas. Jesus sabe de tudo isso, porque Jesus é a palavra. Jesus olha para os 10 e diz: vão e se apresentem diante dos sacerdotes. No meio do caminho eles observam e vê que estão curados. Aleluia. Eles nem chegaram no templo, nem chegaram diante do sacerdote. Mas quando eles olharam para a pele, eles viram: estamos curados, oh glória. Aleluia. A palavra de Jesus apenas vão diante do sacerdote. Jesus já estava dizendo: vocês estão curados, em outras palavras. Conjecturando eu, em outras palavras, ele já estava dizendo: vocês estão curados, vão lá, se apresentem diante do sacerdote. Aleluia. Na caminhada, eles percebem que não tem mais nada. Eles ficam felizes, estamos curados. Só que a Bíblia nos deixa bem claro que havia 10 homens, 10 enfermos, 10 leprosos, 10 homens que receberam o mesmo milagre. Só que dentro desses 10, apenas um olhou e disse: eu vou voltar. Somente um entendeu que ele recebeu foi um milagre que homem nenhum poderia fazer. Somente um entendeu que era necessário retornar, aleluia, se encontrar com Jesus, para se prostrar diante dele e agradecer a ele na beleza da sua
E sabe o que me deixou, que me chamou mais a atenção? Que esse um que voltou não era judeu. Havia 10 leprosos. Havia 10 leprosos, só que um era samaritano. A Bíblia diz que ele era estrangeiro. E nós sabemos que havia uma discórdia entre judeu e samaritano. Os judeus que eram para retornar e agradecer a Jesus, eles não voltam, não olham nem para trás, continuam a sua caminhada. Quantas pessoas assim dentro da igreja recebem um milagre, recebem uma providência, estão sendo abençoados todos os dias, faz parte do povo de Deus, mas não consegue agradecer a Ele em nenhum momento. Mas um estrangeiro que não é da casa, aleluias, lamando levácia, um estrangeiro que não servia a Jesus, que não obedecia à lei, que não estava debaixo daquela cobertura espiritual. Ele, aleluia, viu que estava curado e sabia que aquela enfermidade talvez nem o homem, nem o médico poderia curar, mas agora ele está curado, alegre. Ele diz: eu vou voltar, eu vou me encontrar com Jesus, eu vou me prostrar diante dele. Aí nessa noite falar para alguém aqui: Jesus está cuidando de você, Jesus está te abençoando, Jesus está cuidando da sua casa. Aleluia, seja grato na tua casa, seja grato no ministério, seja grato na onde você estiver, seja grato naquilo que você está fazendo, porque Ele está cuidando de você. Obrigado, aleluia. Obrigado, Senhor. Eu vou voltar. Olha lá no verso 14. Assim que os viu, disse-lhe Jesus: ide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto ia, ficaram limpos. Verso 15. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Sabe o que ele fez? Ele falou: vou voltar dando glória misturado com aleluia. Aleluia. Mas no tempo de hoje ele era pentecostal. Eu vou voltar dando uma rajada de línguas estranhas, porque eu fui curado, eu alcancei uma bênção. Aleluia. A Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus. Aleluia. Se fosse o tempo de hoje, ia ser pentecostal, tá? Ele ia voltar dando glória a Deus misturado com aleluia. Aleluia. Mas o problema está aqui, porque um de fora volta e agradece, os de dentro não agradecem. Já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes agimos de forma ingrata na presença do Senhor? Os de fora recebem uma bênção, agradecem a Deus, glorificam a Deus até mesmo da sua própria maneira, mas muitas das vezes nós que conhecemos a Jesus, que estudamos a palavra, que meditamos na palavra, que oramos, que dizemos que Ele é o nosso Deus, somos abençoados todos os dias e muitas das vezes acordamos e nem agradecemos a Ele pelo dia que Ele permitiu de nós abrir os nossos olhos. Muitas das vezes estamos comendo uma comida que talvez não é a comida que queríamos comer, mas é aquilo que Deus nos preparou e não conseguimos agradecer por aquele alimento que estamos comendo. Aleluia. Muitas das vezes queria vestir um sapato bonito, aleluia, de marca, mas não tenho, e aí ao invés de eu agradecer a Deus por aquilo que eu tenho, eu não consigo agradecer e vou murmurando, questionando a minha vida, questionando as coisas, e aí depois eu preciso parar e pensar: por que a minha vida não está indo para frente? Os ingratos não conseguem reconhecer o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus pode fazer. Os ingratos só conseguem ver o momento. Os ingratos não conseguem reconhecer que a todo momento Jesus está curando, que a todo momento Jesus está cuidando, que a todo momento Jesus está zelando pela sua vida, porque se não fosse Ele, os diabos já tinham ceifado a nossa vida, Ele já tinha feito bagunça na nossa casa, mas enquanto Ele tenta, aleluia,
aleluia, agir contra a nossa vida, o Senhor Jesus entra na frente e diz: nele você não toca, nela você não toca, porque é minha, ele é meu, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que ele se volta glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. E aí nós paramos para pensar, ele recebeu um milagre, sim ou não? Ele ficou feliz, glorificou a Deus. Mas a Bíblia diz que nós precisamos dar graças a Ele em todos os momentos. Ele glorificou em alta voz. E aí a pergunta fica: por que muitas das vezes temos vergonha de glorificar a Deus dentro da casa dele em alta voz? Tem muita gente que tem muita gente que só dá glória a Deus quando ao pregador ou o pastor está pedindo: dá glória a Deus. Tem gente que fala: mas eu só dou glória a Deus se eu sentir. Mas a Bíblia diz que eu tenho que dar glória a Ele todos os dias. Porque Abraão foi fortificado dando graças ao Senhor todos os dias. Aleluia. Aleluia. E aí eu preciso entender isso. Ele diz: eu vou voltar. E a Bíblia diz que ele volta glorificando a Deus em alta voz. E quando ele chega diante de Jesus, olha que lindo. Prostrando-se aos seus pés, no verso 16. Prostrando-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, deu-lhe graças. E esse era um samaritano. Quem era para estar ali? Eram os 10. Inclusive os judeus, que sabia quem era Jesus. Só que um estrangeiro reconhece que foi curado por Jesus. Ele reconhece que aquilo que ele recebeu não poderia vir de homens. Ele está alegre. E eu vim aqui nessa noite te dizer que você tem motivo de sobra para estar alegre na presença de Deus. Aleluia. Porque tem gente que queria estar de pé e não pode. Tem gente que queria respirar como você está respirando e não pode, porque está com um aparelho. E tem gente que está numa situação pior que nós, mas está glorificando a Deus. Está agradecendo a Deus. Tem gente numa cadeira de roda, mas está dizendo: glória a Deus, porque eu não estou morto. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que está acamado, mas está dizendo: glórias ao Senhor. A pergunta é, e eu queria que nós pensássemos hoje, e que nós pudéssemos mudar algumas coisas em nós. Que nós possamos a partir de hoje ser mais gratos diante do Senhor. Aleluia. Agradecer mais. Glória a Deus. Não agradecer só quando você tem. É agradecer também quando você não tem. Obrigado, Senhor, aleluia. Não é agradecer só quando você está vendo alguma coisa, mas é agradecer mesmo você não vendo. Mas pela fé você está crendo que um dia você vai alcançar, e você agradecer a Deus por aquilo que você acredita que vai viver. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que cremos, esperamos, não estamos vendo, mas nós cremos. Então nós precisamos ser gratos. Por que eu preciso ser grato? Vamos lá em Isaías 40. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías 40. Nós precisamos ser gratos porque Ele é o Criador de todas as coisas. Nós precisamos ser gratos porque Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos ser gratos a Ele porque é Ele que nos dá o fôlego de vida. Olha só, Isaías 40, verso 22. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortinas e desenrola como tenda para habitar neles. Quem reduz os príncipes a nada, torna coisas vãs os juízes da terra, nem se plantam, nem semeiam, nem se arraiga na terra seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se em um tufão como programa. Como pragana os levará.
A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o Senhor. Levantai os olhos ao alto e vede quem criou essas coisas. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas as chamas pelos seus nomes, por sua grandeza, das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma o fará. Amém? Aleluia. Quem fez tudo isso e quem faz tudo isso é o nosso Deus. Ele está sentado sobre um globo, e é o globo da terra, cujos moradores para ele são como um gafanhoto. A Bíblia também vai dizer que ele pega toda a água do mundo na concha da sua mão. Ele tem todo esse poder. Ele criou os céus e a terra e tudo que há nela. Por que eu preciso ser grato? É só você olhar ao redor. É só você olhar para os céus e contemplar as belezas que o Senhor fez por mim e por você. Nós precisamos reconhecer isso. Só que muitas das vezes ficamos tão presos no nosso mundinho que nós não conseguimos agradecer a Deus nas pequenas coisas. Como que nós vamos viver grandes coisas se não agradecemos a Deus nas pequenas coisas? Se não conseguimos reconhecer a grandeza de Deus através dos ares, do céu, das plantas, das aves, não conseguimos ver nada disso. Vamos lá em Atos capítulo 17, verso 25. Atos 17. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. – 25 diz assim, eu vou ler o 24 e o 25. O Senhor, o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, este sendo o Senhor dos céus e da terra, sendo o Senhor do quê? Dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a vida e fôlego e todas as coisas a todos. Repito essa última parte. Pois é Ele mesmo quem dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. De um só Ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Repito, pois é Ele mesmo quem dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. Quem dá a vida? É Deus. Quem dá o fôlego de vida? Deus. Por isso que precisamos ser gratos. Mas já paramos para analisar a nossa vida? Quantas vezes fomos ingratos? Quantas vezes acordamos na correria, nem olhamos para o céu, nem falamos com Deus na hora de acordar, nem agradecemos pelo fôlego de vida. E nós precisamos entender que este fôlego, quem dá é Deus. A Bíblia diz: quem dá o fôlego é Deus. Quem dá a vida é Deus, e Ele dá a todos. Por isso que nós precisamos ser gratos. 10 foram curados, mas um volta para agradecer, e um estrangeiro, um que não era judeu, voltou para agradecer, sendo que os judeus também deveriam estar ali agradecendo, alegre, glorificando, mas não glorificaram a Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos lá, Colossenses 5. Glória seja dada ao nome de Jesus. Colossenses capítulo 5. Maravilhoso.
3, perdão. Eu anotei aqui, vai ser 5, assim. Capítulo 3, versículo 15. Aqui nós vamos em Tessalonicenses 5 também. Aí eu confundi. Colossenses capítulo 3, verso 15. Deixa eu ver se é o 15 mesmo. Olha lá, verso 15. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vosso coração, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com as palavras, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graças em vosso coração. Aleluia. Sedes agradecidos. Então essa noite para nós pensarmos também. Porque não adianta nós querermos só que Deus faça, quando nós não conseguimos fazer a nossa parte. O Senhor só quer que sejamos agradecidos a Ele, que nós venhamos glorificar a Ele, que venhamos agradecer a Ele por aquilo que Ele já fez na nossa vida, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer, e não conseguimos muitas das vezes agradecer a Ele. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5,18. Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha aqui no verso 19. Não extingais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Amém? Aleluia. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. A Bíblia não diz em tudo murmure, questione, contenda. Não, em tudo dai graças. Está indo bem, dá graças. Pastor, não está indo nada bem, dá graças que vai mudar esse quadro. Aleluia. O problema está aqui, porque nós precisamos compreender isso. Só que muitas das vezes não compreendemos. Só que a Bíblia sempre vai nos dizer: em tudo dai graças, agradeça, glorifique, exalte ao Senhor. E muitas das vezes não conseguimos fazer isso. Lucas capítulo 1. Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 1, verso 78. Diz assim: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão assentados nas trevas e à sombra da morte, a fim de guiar nossos pés pelo caminho da paz. Amém? Aleluia. Estava falando acerca de Cristo, que iria nos guiar no caminho da paz. Por isso que nós precisamos glorificar a Ele, porque se nós lermos também o livro de Samuel, você vai ver, ou de Salmos, você vai ver que Deus nos tira do lamaçal do pecado, do lado, para nos trazer para a sua presença, colocar os nossos pés sobre a rocha. Tudo isso para que nós pudéssemos glorificar a Ele todos os dias. Agora é só nós olhar essa situação, olhar a situação desses 10 leprosos, observar as nossas atitudes também e ver como que estamos agindo. Se estamos na qualidade daquele samaritano que voltou e agradeceu, ou se estamos na qualidade daqueles que foram embora, receberam o milagre e foram embora. Tem gente que é assim, ora para Deus, Deus me dá um carro,
Deus faça isso, que se o Senhor me der, eu vou fazer tal coisa para a sua obra. E aí Deus abençoa a pessoa, ó, nunca mais volta. Vai para Santos com o carro que era para fazer a obra. Não que não possa ir para Santos, pode, mas desde que ele cumpra também o que ele falou, né? Eu vou fazer a obra, eu vou fazer a obra. Meu Deus. Só que o problema está aqui para alguns, porque recebem a bênção, mas não agradecem e não voltam para agradecer. Só que aqueles que são gratos, eles voltam felizes, glorificando a Deus em alta voz. Isso é lindo. Olha lá, vamos terminar Lucas capítulo 17. Oh, bom Deus, misericordioso, graças eu te dou pela sua bondade. Verso 17. Jesus perguntou-lhes: foram 10 os limpos, onde estão os 9? Foram quantos? 10. Jesus se importava com os 10. Jesus queria que os 10 estivessem ali. Só que só voltou 1. Se Jesus não se importasse com os 10, Jesus não perguntaria: não foram 10? Jesus simplesmente ia dialogar somente com aquele. Só que Jesus ele vai dizer: não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro ou samaritano. Jesus ele cura, ele só queria que aquelas pessoas voltassem para agradecer, glorificar o nome dele, mas eles não conseguiram reconhecer o que Jesus fez na vida deles. E eu concluo dizendo: o ingrato nunca reconhece o que Jesus fez ou está fazendo, ou na vida dele ou na vida dela, mas os gratos voltam glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Termino com as palavras de Jesus: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia, obrigado, Senhor. Ele não recebeu apenas a cura da sua lepra. Jesus não disse para ele: vai, a tua fé te curou. Jesus olhou para esse que voltou, o samaritano: vai, que a tua fé te Salvou. Ele recebe a cura da lepra, mas também recebe a salvação em nome de Jesus. Aleluia. E isso que nós precisamos entender. Glória a Deus. Então a gratidão também vai nos fazer alcançar a salvação. Ele foi grato e recebeu a salvação. Ele foi curado daquela enfermidade que ele tanto queria, mas Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Você está salvo e o nome do Senhor está sendo glorificado. Se coloque de pé aplaudindo a Jesus.